E aí, tudo bem? Já ouviu falar de moralidade social? Será que o cristianismo tem alguma coisa a ver com isso? Será que ser cristão é ser de esquerda? Será que ser cristão é ser socialista? Será que existe um programa político ideal para o cristão? Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender do que eu estou falando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, vamos lá, vamos comentar mais um capítulo aqui do livro Cristianismo Puro e Simples. Vocês sabem, né? Estou lendo capítulo por capítulo desta obra. Já terminamos 2 livros, né? Como vocês sabem, o Cristianismo Puro e Simples ele é um compilado, né? Ele é formado por 4 livros. E já lemos os 2 primeiros livros e agora estamos lendo o livro 3, que tem o tema da conduta cristã, né? Então aqui ele está defendendo o que seria, né, a verdadeira conduta cristã. E hoje, especificamente, vamos tratar do capítulo 3, cujo título é Moralidade Social. Então vamos lá. Logo no início aqui deste capítulo, o C.S. Lewis faz uma afirmação que eu discordo um pouco, né? Porque ele já inicia falando que a moralidade, né, e moralidade aqui que ele quer falar, ele diz, né, moralidade no sentido de comportamento. Moralidade são as práticas, né, são os comportamentos na sociedade que nós devemos ter. Esse é o principal conceito de moralidade. E quando o Lewis aqui aborda a moralidade social, na verdade ele está falando da moralidade cristã. O ideal para Lewis de moralidade social é a moralidade cristã. E logo no capítulo, aqui no início, ele faz uma citação que eu discordo um pouco, porque ele afirma que, do ponto de vista da moralidade cristã, Cristo não trouxe nenhuma novidade, né? E ele dá um exemplo que grandes mestres das morais sempre nos ensina, né, a retornar para os caminhos, né, das boas práticas, né, sobre fazer o bem ao próximo, né, tratar o próximo como você quer ser bem tratado. E assim, eu discordo desse ponto de vista. Também, para reforçar esse argumento, Lewis utilizou a regra de ouro, né? O que seria a regra de ouro? É você justamente tratar o seu próximo da maneira como você quer ser tratado, né? E ele diz que essa é a regra o Novo Testamento se baseia praticamente nisso, né? Em você tratar o próximo da mesma maneira que você quer ser tratado. E por que eu discordo desse ponto aqui de Lewis? Porque assim, pode ser que você trate o próximo da mesma maneira que você quer ser tratado, mas simplesmente por interesse, né? Simplesmente por puro interesse. Só que quando ele afirma que Cristo não trouxe nenhuma novidade comportamental, ou seja, nenhuma novidade do ponto de vista da moralidade, eu discordo, porque quando Cristo resumiu, né, o Antigo Testamento, né, e a lei em 2 mandamentos, né, no caso os 10 mandamentos em 2, quando ele resumiu ali que nós devemos amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, no meu ponto de vista, ele elevou o patamar, né, de comportamento cristão. Porque primeiro nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. É muito difícil fazer isso, né? E em segundo lugar, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Também é um comportamento muito difícil, você amar o seu próximo como a ti mesmo. E quando a gente consegue praticar isso, amando o nosso próximo como a nós mesmos, nós não estamos agindo com interesse, porque aí tem a questão do amor. Então é praticamente nesse ponto de vista aqui que eu discordo dele. Só que aí, quando eu cheguei lá no final do capítulo, eu vi que ele assimilou a regra de ouro com esses 2 mandamentos, né? Que aí lá no final do livro
Lá no final do capítulo, ele vai falar que é sobre amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Só que no início ele não deixou isso muito claro. Então me parece, numa leitura aqui, né, rápida, que na cabeça de Elias, a regra de ouro seria a mesma coisa desses 2 mandamentos que Cristo nos deixou. Só que, no meu ponto de vista, não é. Né? Não é. Você pode muito bem tratar bem uma pessoa por puro interesse. Né? Mas é mais nesse sentido aqui que eu discordo um pouco do ponto de vista de C.S. Lewis. Aí, depois, ele até fala aqui, num outro ponto, né? Logo no segundo parágrafo, o segundo ponto que precisa ficar claro é que o cristianismo não tem e não professa ter um programa político detalhado para aplicar ou faça com os outros o que fizessem com você, o que gostaria que fizesse com você, a uma sociedade específica em um momento particular. Ou seja, não existe um programa político para aplicar essa regra de ouro. Nunca houve nem nunca vai existir. Aí ele vai explicar aqui que se fosse o caso de existir um programa político partidário para uma determinada época, provavelmente seria restrito àquela época e não seria mais aplicável às regras posteriores. Então, assim, o cristianismo ele não se baseia em programa político, não se encaixa em programa político partidário. Cristo nunca defendeu programa político partidário. O cristianismo, na verdade, ele é atemporal, ele se aplica a todos. E vocês vão ver aqui no decorrer da minha resenha que, em alguns pontos, o ideal de moralidade cristã, ela aplica um pouco da prática de esquerda no que diz respeito ao comportamento, as práticas, algumas práticas, alguns comportamentos. O ideal de moralidade cristã, de acordo com Lewis, no que diz respeito à economia, ela aplica um pouco do ideal socialista. No que diz respeito à caridade, né, ela também tem a ver com você você doar, né, para quem precisa, mais até do que você pode, porque se você doar somente o que sobra, não faz sentido. Então vocês vão ver ao decorrer dessa resenha que em vários pontos ele vai demonstrar o que seria o ideal de moralidade cristã, né? Então eu até acabei adiantando um pouco aqui, mas é praticamente isso. Aí ele cita essa questão, né, como eu falei, da regra de ouro. Aí mais à frente ele vai falar também que alguns pedem, né, alguns cristãos pedem para que a igreja assuma essa liderança, né, assuma o poder político partidário, né, assuma o protagonismo político, né. Só que ele deixa muito claro que quando os cristãos pedem que a igreja assuma esse protagonismo partidário, essas políticas, porque na verdade eles querem que os clérigos, né, os pastores, os bispos, né, as autoridades eclesiásticas assumam essa liderança política partidária, né? Só que não faz sentido. Ele até falou aqui, ele até ao escrever aqui, ele descreve que essa ideia de que os pastores, de que os clérigos devem assumir a política é patética. E de fato eu concordo com ele, é patético, porque ele vai afirmar aqui que os clérigos, eles foram separados por Deus, são pessoas especiais que receberam treinamento, que foram separadas por Deus para nos instruir, né, no que diz respeito a uma vida espiritual que nos leve, né, para ter uma vida eterna, né, uma vida eterna com Deus. Então, assim, os pastores, eles conduzem o rebanho
para a salvação, né? Então, assim, na verdade, aqui ele defende que o ideal mesmo é que os leigos, os cristãos leigos, assumam esses cargos, né? Então, assim, existe algum problema de pastor, bispo, né, padre, enfim, autoridades eclesiásticas assumirem cargos políticos? Bom, na prática não. É pecado isso? Claro que não. Mas assim, não é o ideal. É isso que C.S. Lewis está defendendo aqui, até porque esses homens foram separados por Deus para uma missão específica, instruir a igreja, né, instruir o povo no caminho da santidade. Então, assim, todo pastor, todo padre, toda autoridade eclesiástica, quando assume um cargo político, ela vai ficar dividida, né? Claro, muitos até conseguem conciliar, né, a política, o cargo político com a pregação da palavra, mas não é o ideal, né? É isso que a gente pode definir aqui, e Lewis deixou isso bem claro. Eu também concordo com ele, né? E, a meu ponto de vista, um pastor, quando assume um cargo político, né, quando ele, enfim, seja o cargo político que for, a meu ver, é como se ele estivesse se rebaixando, né? Ele está numa posição muito especial da sociedade e acaba se rebaixando ao assumir um cargo político. Mas, em momento nenhum, Lewis falou que os cristãos não deveriam entrar na política, assumir cargo. Pelo contrário, ele defende aqui que os cristãos devem sim, né, se engajar em políticas, né, partidárias, defender os seus princípios. Então, nesse ponto de vista, eu também concordo com C.S. Lewis. Aí, outro ponto que eu acho importante também destacar e lembrar, né, para vocês, que quando ele escreveu esse livro aqui, ele estava no ano mais ou menos ali de 1945, 46, 47, né, perto ali da Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai defender também que o ideal, né, de moralidade cristã que ele defende, né, que esse ideal de moralidade cristã, pelo menos na época em que ele, né, estava vivendo, se aproximava muito mais da esquerda, né, da ala da esquerda da época dele. E por que ele disse isso? Porque a esquerda da época era uma esquerda que tinha um comportamento mais simples, não ficava ostentando, não ficava ali querendo, né, demonstrar riquezas, né? Então, nesse sentido, nesse comportamento de ter uma vida mais simples, de ter uma vida com menos ostentação, é que ele defende que o ideal, né, de moralidade cristã era esse. Então, assim, comparando com a moralidade, com a direita da época, né, de C.S. Lewis, esse ideal que ele está defendendo é que, se fosse comparar da época dele, né, entre direita e esquerda, o ideal de moralidade que ele está defendendo aqui é que o ideal seria mais próximo da esquerda, mas não significa que ele defendia que o cristianismo tem que ser de esquerda, né? Muitas vezes a pessoa, ao ler rápido esse livro aqui, né, já vai falar, então ele defendeu que o ideal de cristianismo é ser de esquerda. Não, ele fez uma comparação com a esquerda que ele tinha na época e com a direita que ele tinha, e naquele período ali a esquerda ostentava menos. Então, nesse sentido aqui, é que ele defendia que se aproximava mais da esquerda, né? Muito até diferente dos dias de hoje, que o que mais a gente vê aí é o povo da esquerda ostentando, enfim, né? E do ponto de vista econômico, também comparado na época dele, ele comparou que o ideal de moralidade cristã no que diz respeito à economia se aproximava muito mais da economia socialista do que da capitalista, né? Naquele período ali, principalmente, né, era um período onde estava tendo a Segunda Guerra Mundial,
E o socialismo defendia, né, muito mais a questão da partilha de bens, né, em as pessoas se ajudarem, e muitas vezes diferente do capitalismo que, por essa questão de muitas vezes o capitalismo, até historicamente, ter sido caracterizado como um capitalismo selvagem, essa questão de injetar mesmo, né, os ideais até mesmo do liberalismo, em deixar, né, o povo se desenvolver. O que acabava acontecendo? Boa parte da sociedade se desenvolvia, né, principalmente a burguesia que crescia, só que uma certa parte da sociedade acabava ficando meio que invisível, né? É por isso que logo depois, né, historicamente, logo depois do capitalismo, veio, né, o movimento ali, né, de reformas sociais, né, o bem-estar social, para justamente desenvolver essas políticas assistencialistas, porque o capitalismo foi muito bom, sim, né? Eu não estou aqui fazendo crítica ao capitalismo e nem crítica ao socialismo, mas eu acho que cada programa político, cada programa econômico foi importante, né? Atendeu a determinada área da sociedade, só que o capitalismo, né, e como está até hoje aí, é a base de todas as sociedades prósperas. Isso aí não tem o que se discutir, só que sempre existe também alas da sociedade que vão precisar de assistencialismo. Então é nesse sentido que C.S. Lewis está defendendo, né, essa questão, esse ideal de moralidade. Então, assim, o cristianismo também não se aplica, né? Então, por isso que até no vídeo no início eu falei, será que ser cristão é ser socialista? Então, eu agora respondo também, não necessariamente, né? O que Lewis está defendendo aqui é que alguns pontos em que o programa econômico socialista se baseia, o cristianismo também se aproxima. Inclusive, até na época da faculdade, lembrei agora aqui quando eu estava na faculdade, estudando um pouco sobre esses temas, né, esses programas econômicos, programa político. Tem uma autora, né, que defendeu até mesmo que o socialismo começou na Bíblia, né, lá no livro de Atos, que logo no início, né, o povo, os irmãos ali, né, na igreja de Atos, quando a gente lê, né, o livro de Atos, Novo Testamento, diz que o povo compartilhava os bens, né, eles trocavam e tal, e muitos, né, inclusive essa autora, que se eu não me engano é a Rosa Luxemburgo, ela vai defender que o socialismo começou na Bíblia. E assim, é um exagero tremendo falar isso, né? E Lewis aqui, ele, embora não tenha citado a Rosa Luxemburgo, provavelmente ele estava se baseando também nos escritos dela para poder falar sobre esse assunto aqui. Então, assim, o que Lewis está falando? Em alguns pontos das práticas do cristianismo, ele se aproxima de alguns programas políticos, de alguns programas econômicos, mas não significa que o cristianismo em si, né, a moralidade social, a moralidade cristã seja socialista. Não significa que a moralidade cristã seja de esquerda, entendeu? Então, assim, já respondendo, né, à introdução, será que existe algum programa político partidário ideal para o cristão? Na verdade, não existe. Não existe porque o cristianismo ele não se baseia em política partidária. Então ele deixou muito claro aqui. E outro ponto também, antes de eu terminar, que C.S. Lewis colocou no livro aqui, foi sobre a prática da caridade. E aí ele deu um exemplo muito interessante aqui, que é assim, a caridade, que é uma prática que nós cristãos temos que ter,
ela deve ser uma caridade que custe um pouco no nosso bolso, porque se você simplesmente doar aquilo que sobra, não tem muito mérito nisso, né? Então, é mais uma prova, podemos dizer assim, né, que também não chegamos nesse ideal, né, de moralidade cristã, porque, embora seja uma prática que devemos fazer, né, muitas vezes nós não fazemos, né, e devemos também melhorar nesse ponto de vista. Outra coisa que eu lembrei agora, voltando também do ponto de vista econômico, que C.S. Lewis abordou, e eu, como eu falei para vocês, C.S. Lewis ele citou vários assuntos, como eu sempre costumo dizer, nada substitui a leitura desse livro aqui. Eu faço a resenha, dou bastante spoiler, não tem como não dar, mas nada substitui. Outro ponto que ele fala aqui sobre a questão da economia é que Moisés, Aristóteles e vários outros cristãos condenaram a usura, né? O que é a usura? Usura é a prática de você emprestar dinheiro a juros, né? Aí ele cita aqui que provavelmente eles não tinham noção, né, na época das sociedades anônimas, estavam justamente aqui se referindo a empréstimo pessoal que uma pessoa, né, faz para outra. Nesse sentido é que ele condena a questão da usura, né? E aí ele sai nesse ponto aqui, ele cita isso e sai pela tangente. Aqui, aí ele fala isso, aí ele cita assim, mais ou menos, né, com essas palavras. Bom, aqui nesse ponto de vista, só um especialista em economia vai poder definir realmente se o problema da minha sociedade é a prática ou não de empréstimos a juros. Praticamente isso, mas ele citou essa questão da usura, que o ideal de moralidade cristã é justamente esse: você emprestar um dinheiro, né, e ao receber esse dinheiro, você receber de volta esse dinheiro dessa pessoa sem cobrar juros. Então, assim, é mais um ponto de vista de quão longe nós estamos desse ideal de moralidade defendido por Lewis. Então, assim, quem hoje empresta dinheiro, né? Pouquíssimas pessoas, né? E geralmente quando as pessoas emprestam dinheiro uma para outra, com certeza empresta a juros, né? Isso eu não vou nem citar os bancos, que aí, né, é o que mais acontece hoje em dia. Então, assim, para fechar agora essa resenha, porque já está tomando muito tempo de vocês, então, ao ler esse livro fica muito claro que esse ideal de moralidade cristã não existe, na prática não existe. Seria o ideal realmente, mas ele fecha o livro falando exatamente isso, que para que consigamos, né, para que venhamos a ter esse tipo de sociedade, nós devemos de fato primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E para que façamos isso, devemos ser realmente cristãos de verdade, né? Então, isso mostra que estamos bem distantes desse ideal, né, dessa moralidade. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu termino aqui mais uma resenha. Desejo um abraço a todos.